Vamos dar continuidade. O evento é leve, tranquilo, a gente faz um pouquinho, para e assim vai adiante. Vão ter mais outras oportunidades para conversar, para bater papo, então usar esse momento para prestigiar aí o próximo palestrante que vem aí, que foi convidado, e que é um parceiro de muito longa data também, gente boa pra caramba. Prazer sempre de conversar. Todas as vezes que eu converso com ele, os primeiros 10 minutos são de brincadeira e 2 minutos objetivos que a gente resolve as coisas rápido, mas assim, os 10 minutos de brincadeira sempre acontece. É uma pessoa que eu admiro pela qualidade do trabalho, pelo conhecimento que tem e que já na vez passada eu queria ter convidado e acabou me passando, mas dessa vez não, eu vou chamar essa pessoa que extremo especialista nesta área. Nós vamos ter agora a palestra A Securitizadora Moderna, né? Eu não sei os dados, mas depois certamente ele vai colocar aqui, mas algumas centenas de securitizadoras tem no portfólio. Um parceiro que desde 2008, eu acho que foi nessa época que a gente teve o primeiro contato lá, e que eu tive o prazer já de indicar talvez para umas 200 securitizadoras no Brasil ou mais, né? Você quer tranquilidade de trabalhar, eu tenho um cara que até hoje não tive uma reclamação de dizer, pô, né, tu me indicou aquela encrenca lá que só me... Não. Então, assim, dá muito orgulho dessa parceria, dessa amizade, dessa convivência com o Leandro Seminotti, da Linear e da Foster, né? E queria convidar ele para trazer para nós todos aqui o conhecimento, a experiência que tem de tantos... Eu conheço desde 2008, mas certamente a vida profissional dele é muito anterior a isso, até porque é uma pessoa já de idade. Amigo tem intimidade para isso, não adianta. Vai ter encrenca. Aqui também, não vai ser diferente, meu amigo. Convido para vir ao palco o Leandro Seminotti, da Linear e da Foster, para compartilhar um pouquinho da sabedoria desse homem em matéria de securitização de recebíveis. Peço uma salva de palmas para ele. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Bom dia, pessoal. O Hernani agora me colocou numa saia justa, né? Testando os elogios aí, agora eu fiquei preocupado, né? Eu não paguei tanto assim, a remuneração não foi tanto para você falar tão bem assim, você vai cobrar conta, né? É que depois vem o complemento. Eu fico preocupado. Mas agradeço a oportunidade. Você sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho e a amizade que a gente tem, né? Enfim, estamos aí juntos desde 2008, né? Acho que muitos de vocês já me conhecem, outros não, né? Conhecem o nosso trabalho de contabilidade, né? Nós somos um grupo de empresas, tá? Então o pessoal me conhece pela parte de securitização, né? Desde 2008, a primeira securitizadora que nós procuramos foi em 2008, né? Então lá se vão 15 anos, mais de 15 anos, né, nessa área, né? Mas nós somos um grupo de empresas, tá? Hoje composta pela Linear Auditores, tá? Que faz auditoria contábil, financeira, tributária, temos registro na CVM, Banco Central. Então a gente está habilitado aí a fazer auditoria em todos os segmentos, tá? Inclusive empresas de capital aberto, fundos, securitizadoras, e hoje temos clientes nessa área também, né? Temos a parte de advocacia, que é a Hard Fabiani Advogados, tá? Que também atua com uma equipe multidisciplinar, né? Faz toda essa parte de gestão tributária, contencioso, administrativo, tributário, a parte societária, holdings, enfim, atuamos muito forte também na prevenção, né? Na estruturação de modelos
para que você tenha uma menor carga tributária, né, que hoje é um custo alto no Brasil, né? E temos a Foster Contabilidade, né, que também atua em todos os segmentos, né, comércio, indústria. Inclusive a gente faz aí, de quem tem securitizador, a gente faz outras atividades também que tenham no grupo, né? E a gente tem um braço muito forte na parte de securitização, né, que, como eu falei, desde 2008 a gente trabalha nisso, né? Então a gente tem orgulho de poder contribuir para isso também, né? Ser um dos pioneiros para essa nova atividade aí, né? Que lá em 2008 era muito pouco conhecida, muito pouco divulgada, né? À época se criou muita resistência, né? Pelo mercado em si. Você tinha um mercado de factoring, fomento única e exclusivamente, fundos muito pouco. Tinha, para você construir um fundo, era algo não muito viável a princípio, não se tinha essa ideia, né? E com a vinda dessa nova modalidade de crédito, também impulsionou N outras atividades, né? Hoje você tem N fundos de investimento aí que são parceiros. Dentro dessa linha foi criada pelo próprio Banco Central SCD, Sociedade de Crédito Direto, que hoje tem como parceria, né? Enfim, a securitizadora nesses 15 anos evoluiu muito, tá? Evoluiu muito. Até 2022, existia uma questão muito controversa, né, das securitizadoras, na questão de tributação, lucro real presumido, que isso veio a se consolidar com o marco regulatório em 2023, né? Então facilitou muito isso. Teve a questão do certificado de recebível também. Então, a partir de 23, digamos assim, eu acho que houve um salto muito grande e uma consolidação muito grande, apesar de que já se tinha isso no passado, veio evoluindo, né? Mas você não tinha uma lei específica. Hoje você tem, né? Lá atrás, a securitizadora, basicamente, ela adquiria direito creditório de indústria, comércio, serviço, né? Não tinha muitas outras alternativas, né? Com a evolução, você veio criando aí outros tipos de crédito, né? Contratos a performar, cartões de crédito. Lá atrás se tinha muito isso, aí se criou a conta escrow, onde muitos sacados não pagavam na conta de terceiro, o securitizador, o fomento acabavam pagando direto na conta do sacado. Então essa conta também veio a contribuir para que você possa fazer toda a operação, contrato entre cedente e securitizadora, e fazer essa conta escrow para quando houver o depósito você ter essa garantia e trazer isso para dentro da SEC. Enfim, evoluiu muito, né? Outra situação muito importante hoje, atualmente, é a questão do CCB, né? Hoje o CCB ele trouxe uma inovação, né, que você tem numa SCD um parceiro, né? Hoje, enfim, muitas empresas fazem isso, né? Muitas securitizadoras fazem isso, dentro do teu cliente você adquire o direito creditório dele, mas você eventualmente pode oferecer outras alternativas, né? Então, através de um CCB, você oferece para ele financiamento, capital de giro, enfim, consegue atendê-lo dentro desta demanda, usando a SCD como uma parceira, como uma barriga de aluguel que chamam, né? Onde ela faz a operação do empréstimo, enfim, toda a operação, toda a base legal entre cliente, né? E a securitizadora simplesmente adquire o direito creditório, né, que é o CCB. Então, ela está adquirindo esse direito creditório. Veja, quando você cria esse CCB que a SCD faz, é uma operação casada, né, onde a securitizadora que vai
buscar o cliente, vai ver a necessidade que ele tem, a SCD simplesmente vai emitir esse CCB, onde a securitizadora vai pagar e vai ficar com toda a operação, o risco, enfim, o ônus e o bônus da operação, né? Então, isso eu entendo que tenha viabilizado muito as operações, né? Outro aspecto importante também, né, com esse novo marco regulatório, foi da questão do certificado de recebível, né? Antigamente se só entrava na securitizadora através de debêntures, né? Ser uma SA de capital fechado, né? Ela fazia a escritura de debêntures com as regras dessa oferta, né? E entrava esse dinheiro única e exclusivamente através de debêntures. Hoje você tem o certificado de recebível, que também é uma forma de buscar investidor e trazer esse dinheiro para dentro da securitizadora, né? Ambos são títulos de dívida, né? Para quem está emitindo. Para quem está adquirindo é um título de renda fixa, né? Onde você vai ter uma tributação dentro da tabela progressiva de título de renda fixa, 22,5%, 20%, 17,5% e 15%, de acordo com o prazo, né? Acima de 2 anos é 15, né? Então o investidor tem a oportunidade de fazer um investimento, talvez de uma forma melhor, uma remuneração maior, né? Dentro do segmento de securitização, e melhor do que hoje existe aí nas instituições financeiras, né? E a securitizadora também é bom porque capta esse dinheiro e trabalha com o dinheiro de terceiros, né? Então tem essa viabilidade, né? Outra situação importante também que a lei trouxe, né, foi essa consolidação aí da SEC e a questão tributária, né, que eu acho que hoje é a mais importante aí, né. Como não tinha essa definição no passado, a gente sempre batalhou que fosse lucro presumido, né? E muitas empresas assim o faziam e realmente tiveram êxito nessa operação de presumido, onde você tinha uma carga tributária final de 6%, 7%, né? Mas com a vinda do lucro real, que esse medo sempre se tinha, né? A gente teve uma vitória importante, onde foi do PIS e COFINS principalmente, né? Que o PIS e COFINS, com a nova regra do lucro real, você hoje traz a uma alíquota de 4,65%, né? Um cumulativo com alíquota diferenciada. Sendo que esse 4,65, na verdade, se você fizer relação custo-receita, ele cai muito, né? Um exemplo, porque eu posso eu posso deduzir a captação, a remuneração da captação dessas debêntures, né? Então, vamos trazer um exemplo aí. Se eu tenho um deságio de 100 mil e tenho uma remuneração de investidores, debêntures ou certificado de recebível de 50, a minha base de cálculo para 4,65 é 50, é 100 menos os 50 de remuneração. Então, se você fizer uma relação custo, vai ficar 2,30%, né? Que é um desembolso mensal que você tem. Então, realmente é bem interessante essa questão do PIS e COFINS, né? E aí você vai dizer, mas aí eu tenho no final o lucro real, que eu tenho uma alíquota de 15%, adicional de 10 sobre o QCD a 20 mil no mês, 60 no trimestre, 240 no ano. Mais contribuição social de 9%. Então, isso pode chegar a 34% sobre o resultado, o lucro final, né? Aí você tem também essa questão da remuneração, que hoje, como fundos e SECs têm o dinheiro, o bolso é o mesmo, né? Você vai trabalhar a questão da remuneração dessas debêntures, né? Então você vai trazer uma remuneração mais adequada
para o próprio investidor acionista, né? Que ela vai se tornar uma despesa dedutível, né? Então, nesse exemplo que eu dei de 100 menos 50, você teria um lucro só de 50, teria outras despesas administrativas dentro da tua atividade que também reduziriam. Então, a intenção seria o quê? Você usar essa despesa da remuneração das debêntures, sendo o mesmo bolso, reduzindo a tua carga tributária na jurídica dos 34 e transferindo isso para a pessoa física, do investidor acionista, que no resgate ou no vencimento você teria essa tributação. Então você vai deixar um lucro menor na SEC, onde a tua tributação será menor. Então veja, hoje, se a gente fizer uma conta usando esta operação, você vai ter um custo, vamos dizer, um custo mensal de 4% a 7%, dependendo do planejamento que você fizer. Que eu acho um custo tributário, que eu acho razoável, né? Eu acho que dá para suportar esse tipo de custo, né? Mas aí você vai dizer, mas eu tenho depois os 15% sobre a remuneração quando do vencimento do resgate. Ok, mas esse dinheiro está dentro da empresa remunerando, com o spread que eu tenho lá, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, o que seja. Então isso vai se tornar ínfimo lá no final, né? Quando do resgate ou do vencimento, que normalmente o vencimento é de longo prazo, né? 8, 10 anos, entendeu? Então isso facilita mesmo, muito, né? Então, se eu analisar hoje, dependendo do planejamento que eu fizer, usando física e jurídica, eu tenho um percentual aí de 15%, 17%, tá? Custo total do mesmo bolso, sendo que de 4 a 7 no ano, mensal, e o resto no vencimento, que se você deixar isso dentro da empresa, ele se torna ínfimo, né? Então, entendo como uma operação bem viável, né? Hoje também essa questão tributária, ela está muito bem definida, principalmente as securitizadoras que têm o fundo junto, né? Então hoje muitas estruturas têm o fundo, onde você deixa o fundo limpo, toda a tua despesa, o teu custo da operação do grupo, do fundo, da SEC, você carrega isso dentro da operação da SEC, você gera despesa ali. Então você deixa uma receita limpa no fundo, emite uma nota pequena de gestão para o fundo e carrega a despesa na SEC. Automaticamente você vai ter o teu custo aumentado, redução da parte tributária, né? Então temos uma receita na SEC, temos todo o custo operacional, comercial, administrativo, reduzindo essa carga tributária. Então isso hoje é muito usual e realmente penso muito vantajoso, né? Outro aspecto também que hoje se usa muito na SEC são grupos, né? Você montar um fundo ou uma SEC dentro do grupo da empresa aí, atacadista, comércio, indústria, que seja, onde a própria securitizadora, o fundo, vai adquirir o direito creditório do grupo, entendeu? Então você vai gerar também pela questão tributária, né? Então você vai gerar uma despesa, um deságio nesta empresa comercial, atacadista ou industrial, reduzindo a tua carga tributária se ela estiver no lucro real, e vai trazer essa receita para dentro da securitizadora, que também é lucro real, mas aí você vai fazer novamente a outra operação de saída desse dinheiro para a física através da remuneração de debêntures. Então você, digamos assim, dentro de estratégias, é muito interessante esse tipo de operação, tá? Tanto do fundo quanto da SEC. E essa parceria fundo e SEC
muito importante também, tá? Às vezes o pessoal diz, mas o que eu vou constituir? Eu vou constituir o fundo, eu vou constituir a SEC, o que é melhor? O pessoal me pergunta. Eu sempre falo, os dois são importantes, entendeu? Um não substitui o outro, eles se complementam, né? Então, sempre no início, eu não entendo muito o mercado, vou começar, tem uma certa restrição do fundo, não vou ter o negócio na minha mão. Então, eu sempre comento, começa com uma SEC, começa lá, vai sentindo o mercado, vai vendo, e daqui a pouco você vai ver que com o teu crescimento, você vai ter essa necessidade de montar o fundo também. E aí você vai sempre levar os dois juntos, porque eles vão te facilitar a vida. A securitizadora, essa parceria que ela tem com o fundo é importante. Você não vai conseguir levar todo o teu cliente para o fundo. Tem alguns que vão ter restrição, cedente, sacado, tem algumas operações que, enfim, o cliente não vai se adaptar ao fundo. Tem algumas operações que passou do horário, e como diz o nosso amigo Hernani, a lujinha está aberta, né? Então eu preciso fazer a operação, então eu faço pela SEC depois do horário. Enfim, eu tenho... ambas se complementam, né? Acho que é muito importante esse casamento, né? Então, dentro do nosso mercado, né, eu vejo que a securitizadora, nessa evolução, ela contribuiu muito realmente para o mercado, né? Trouxe junto outros segmentos, como eu falei, SCD, que hoje se criou muitas como parceiras. Os fundos também começaram a surgir de maneira mais forte, com base na SEC, vendo que se não precisaria de um capital tão alto para constituir o fundo também. Então isso é muito viável, né? Outra situação muito importante que o pessoal viu também como a securitizadora é a questão do IOF, né? A securitizadora não tem o IOF hoje dentro da operação dela, né? Então, como o fundo também. Então, realmente é uma operação muito viável, né? Enfim, a securitizadora hoje moderna, que a gente chama, é essa evolução, né, realmente, do mercado, de você poder adquirir N títulos que o teu cedente, possa produzir, né, para trazer isso para dentro da SEC, dar uma solução a ele, né? E aqui do outro lado ter a questão tributária menos onerosa possível, né? Enfim, acho que de uma maneira rápida, clara, seria isso, tá? Eu não sou muito bom em palavras, conheço mais tecnicamente, mas de falar não é tão fácil assim. Você está em casa. Obrigado, pessoal. Ainda dando continuidade a esse tema, né? Queria também colocar um pouquinho da minha experiência nesse negócio, né? Eu tive o privilégio, né? Logo que saí da minha Factory em 2007, comecei com consultoria em 2008, tive o privilégio de conviver com uma pessoa que, vamos dizer assim, começou o negócio de securitização no Brasil, que foi o Tarcísio Zonta. Eu tive o prazer, já no primeiro ano de consultoria, já montar uma empresa em que ele também era sócio, né? E a partir dali eu convivi com securitizadora lá nos primórdios, lá no início. Começou em praticamente 2006, securitizadoras no Brasil. Negócio diferente, um negócio, à época, muito complicado para entender do que se tratava isso, porque o mercado era só factoring, né? E nesta evolução da securitizadora, tivemos muitas barreiras que foram ultrapassadas, né? Inclusive com desconfianças de que esse é um negócio que não era legal, que tinha mil e umas... Entendendo que esse negócio era uma concorrente de factoring. Um grande erro estratégico de muitos à época, né? A primeira securitizadora que eu vi nascer e acompanhei, até porque eu era colega de MBA de um dos sócios, Taipa securitizadora lá de Santa Catarina, que nadou de braçada sozinho, enquanto a turma do factoring ficava fincado os pés no passado, relutando contra a evolução dos negócios. E
enquanto outros descobrindo isso, né, e Santa Catarina foi o estado pioneiro nisso, né, e a partir dali, 2008, 9, 10 e assim por diante. E aí, nesse tempo todo, uma evolução absurda e isso proporcionou, para mim, o que proporcionou o nosso crescimento do nosso setor foi muito a situação da criação e desenvolvimento das securitizadoras. A partir dali, com a captação de recursos, mesmo que limitados a um círculo de contatos próximos da direção, muitos com muitas dificuldades de colocar mais dinheiro, mas proporcionou que muitos, a partir da securitizadora, chegassem num tamanho adequado para começar o seu fundo de investimento. E outros tantos, até hoje, estão neste caminho, graças à securitizadora. Passado uma factoring para fundo, só que tenha bastante dinheiro já. Se não, não. Mas eu conheço e acompanhei, e tenho orgulho de ter acompanhado inúmeros empresários que só são o que são hoje, tem as empresas que têm, por causa da securitizadora. E até hoje, mantém a securitizadora junto, não por um saudosismo, por uma questão estratégica que deve ser mantida, para mim sempre. A securitizadora, ela é parceira do fundo, essencial para que a gente possa fazer negócios diversificados, um planejamento tributário bastante adequado, né? Como o Leandro falou ali agora há pouco, né? É essencial para o bom negócio hoje nós termos uma securitizadora e o fundo. Quem já tem fundo tem que ter securitizadora. Quem tem só securitizadora, vai chegar o dia que vai ter o momento adequado de colocar uma securitizadora. Então, em todas as empresas que eu trabalho, sempre, todas elas são fundos de investimentos hoje. São 16 fundos que eu trabalho, os 16 têm securitizadora junto também, né? Exatamente por uma questão tributária. E a securitizadora, ela permite várias situações que fundo não permite. Securitizadora, a gente tem uma administração muito mais em casa, e serve muito bem como parceiro do fundo para diversas situações, né? Inclusive agora, com a modificação da 175, agora com situações em que até as partes relacionadas podem operar uma com a outra. Por outro lado, também que agora que entrou em entidade de investimento, proibindo que isso seja feito, para que seja considerado entidade de investimento. Então sempre tem a areinha que bota na engrenagem, né? De toda forma, o mercado evolui e eu não tenho dúvida nenhuma que quem fez a revolução no nosso setor, quem fez o nosso setor no tamanho que está e que vai continuar proporcionando isso, são as securitizadoras, né? Eles são o trampolim, eles são a escada que nos leva à securitizadora, a escada que nos leva a um dia ter FDIC. Na grande maioria das vezes, não obrigatoriamente, mas ali é o caminho. E ali se criaram, tenho absoluta tranquilidade de dizer, a maioria dos fundos hoje, desses 400 fundos multissacado e multicedente que nós temos, a maioria foi criada graças à securitizadora. Porque nem todos, num primeiro momento, tinham o capital adequado. Muitos de factoring migraram para a securitizadora e, a partir da securitizadora, ganharam uma outra velocidade que permitiu chegar ao fundo. Eu acompanho inúmeras histórias e, quase que de forma unânime, muito próximo de 100%, todos fizeram esse caminho, né? Mesmo agora, estava no intervalo conversando com colegas aqui que estão na securitizadora, já tem um bom tamanho de propício para entrar em fundos de investimentos e estão preparando exatamente o futuro através disso. Ou seja, estão subindo a escadinha para jogar na Série A. Mas securitizadora, para mim, ela é essencial no processo, principalmente, né, não só, mas principalmente no aspecto tributário. Quem souber trabalhar com securitizadora de uma forma inteligente, de uma forma tributária inteligente,
tem enormes vantagens tributárias. A gente não abandona a securitizadora para ir para um fundo. A gente mantém ela como parceira deste negócio. E a securitizadora, não tenho dúvida nenhuma, são instrumentos, é um instrumento, né? A securitizadora é um instrumento que deve ser muito bem pensado. E aqui também uma dica, eu presenciei muitas coisas durante todo esse processo, esse contato com empresas e tudo. É muito necessário que a parte contábil, que a parte tributária, que a parte tenha, sim, contadores adequados para isso. Já vi muita bobagem acontecendo, porque é um negócio diferente. Se você não tiver um acompanhamento de um especialista nisto, não dá certo. Vi muita porcaria acontecendo, muita fragilidade tributária acontecendo por situações de acompanhamento de pessoas não especialistas no setor. Então, isso é muito importante. Securitizadora não é para qualquer contador, não é para qualquer profissional do setor. Precisa ter conhecimento. Né? Isso é muito importante, porque é uma questão de sobrevivência, né? De não criar passivos inadequados. E principalmente para não recolher impostos que não sejam efetivamente devidos, no sentido de possibilidade de fazer planejamentos tributários de uma forma lícita e inteligente. Né? Então, queria ressaltar as palavras do Leandro, que com certeza acompanha centenas aí de securitizadoras e acompanhou esse movimento de mercado que proporcionou uma oportunidade, e o nosso setor efetivamente deve muito à securitizadora para isso, por causa dessa situação toda. Eu mesmo é falar duas vezes a mesma coisa. Se sou eu, é porque sou o mesmo, né? Mas vamos lá. Tive o prazer de, inclusive, conversar na época com o CIFAC, com a Abrafes, com a Milton, né, a respeito de incorporar a securitizadora, né, trazer junto, né, com a Cristina lá, à época, né, a gente precisa sair só do factory e trazer as securitizadoras, isso há anos atrás, né? Trazer a securitizadora para o mundo moderno, para o mundo também de representatividade no setor. E aí também nós temos aí a Abrafes, o Sinfac de São Paulo, que há vários anos atrás incorporou as securitizadoras juntos, né, mudou o estatuto, para que viesse realmente reconhecendo essa entidade, esse tipo de negócio como um negócio efetivamente moderno, né? E realmente, assim, foi revolucionário no nosso setor. Fez a diferença, está fazendo a diferença, e não tenho dúvida que o futuro da securitizadora ainda é muito bonito, muito lindo nesse nosso cenário, né? Então, Leandro, agradeço aí não só as tuas palavras, a palestra que o amigo deu aqui, mas principalmente para a tua colaboração no setor, de trazer tanta gente aí segura, né? Com apoio aí da Foster, da Linear, estruturando de uma maneira inteligente, competente, e que certamente traz a estabilidade para as empresas poderem fazer o que sabem, né? O que eles sabem fazer, né? Que é negócios. Mas sem boas parcerias, sem bons profissionais que acompanhem, sem uma pacificação tributária, uma pacificação contábil, tudo fica complicado. Obrigado, Leandro, pela tua participação. Obrigado.